A paz do Senhor, meus irmãos. Com muita alegria eu venho aqui neste momento para poder compartilhar com os irmãos uma palavra ao qual Deus ministrou neste dia ao meu coração, e eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos, trazer aquilo que Deus ele tem ministrado ao meu coração. E eu gostaria que você pudesse nesse momento fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós queremos neste momento, ó Deus, te agradecer, ó Pai, por nos permitir, ó Deus, sentir a Tua presença, por nos permitir neste momento, ó meu Pai, estarmos ouvindo a Tua voz através desta mensagem, ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro a cada uma das pessoas que estarão assistindo este vídeo, ó meu Pai, e que o Senhor possa trazer para elas aquilo que elas têm necessidade e aquilo que é a Tua vontade para eles, ó meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, você pegue a sua Bíblia e abra ela no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 30 em diante. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso daqui. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Nós estamos diante de um texto onde eu gosto muito dos evangelhos, e nesse momento aqui nós vamos falar sobre uma das tempestades em que os discípulos eles vão enfrentar. E o texto ele vai falar sobre um momento onde eles estavam reunidos, mas por uma ordem de Jesus, Jesus determina que eles entrem dentro de um barco. Entrando dentro desse barco, a ordem é para que eles se aprofundem no meio do mar. E no versículo 23 vai começar a contar um pouco sobre isso e vai mostrar uma atitude de Jesus, que vai dizer assim, ó: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Perceba que nesse momento aqui, após Jesus dar uma ordem para os discípulos, ele resolve então subir ao monte para orar. Aquilo que já era de costume dele, aquilo que ele fazia. Porque ele entendia que não adiantava nada o seu ministério na terra se não fosse baseado em cima de uma oração. Porque tudo aquilo que ele viesse a fazer, ele dependia, sendo quem era, sendo Jesus, sendo quem era, ele sabia que era necessário esse momento de oração, né? E a sequência do texto ela vai dizer assim, ó: e o barco estava já no meio do mar. Os discípulos, o texto nos mostra que os discípulos nesse momento aqui, eles já estavam no meio do mar. É quando, por muitas vezes eu me pergunto, quando nós saímos de um momento de estabilidade, quando nós estamos em um momento de tranquilidade, e a gente vai viver algo que demonstra ser instável, é onde os problemas eles podem surgir em uma gravidade maior. Que é o que o texto está dizendo. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Perceba que no meio do mar é onde eles começam a ser açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário.
Perceba que as ondas aqui começam a gerar instabilidade. Perceba que as ondas aqui, o vento contrário, começa a colocar eles em um momento muito complicado de vida. Eles tinham um propósito. A palavra que eles receberam, eles estavam fazendo. Eles estavam cumprindo a palavra que eles receberam. Mas cumprindo esta palavra, no meio do mar, o vento, a onda, tudo colocou eles em uma instabilidade. Aí o texto vai dizer assim, ó: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Perceba que Jesus estava no monte, orando. Eles estavam no meio do mar, as ondas os açoitando, um vento contrário. Aí o texto ele diz assim, ó: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Nesse momento aqui, Jesus ele passa a se dirigir até a eles. Jesus ele vai ao encontro deles. Aí o texto vai dizer assim, ó: caminhando por cima do mar. Espera aí. O texto é muito fácil de compreender. O texto está dizendo assim, ó, que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então tinha instabilidade. Aí no versículo 25 vai dizer assim, ó: dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima dessa instabilidade. Caminhando por cima do mar. Caminhando por cima das ondas. É aonde Jesus ele passa a se dirigir até a eles. Olha só, vem comigo no texto. E os discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando a gente está no meio da tempestade, quando as ondas estão nos açoitando, quando o vento está contrário, Jesus ele vem ao nosso encontro. E Jesus vindo ao nosso encontro, muitas vezes a gente não compreende, a gente não entende. Aí o texto ele diz assim, ó: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu não sei qual é o seu tempo, eu não sei qual é a onda que está açoitando, eu não sei qual é o vento que está ao contrário, mas diante de uma autoridade, diante da palavra do Senhor, eu quero te dizer aqui neste momento, que Jesus ele está vindo ao teu encontro. Não é momento de você temer, porque Jesus ele está vindo ao teu encontro. No momento da tempestade, você está assustado. É no momento que você está assustado que Jesus ele vem ao teu encontro. Aí o texto vai dizer assim, ó, no versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Perceba que Pedro ele vai nos dar uma lição, ele vai nos mostrar algumas atitudes, algumas condutas dele. Em muitos momentos ele vai mostrar ser um homem de fé, em outros momentos ele vai demonstrar algumas dúvidas. Mas perceba que ele está dizendo assim, ó, quando Jesus fala, tende bom ânimo, sou eu, não temais, a atitude de Pedro é: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. Senhor, se és tu, me faça sair de dentro do barco e me faça ir sobre, me faça andar, me faça estar por cima da tempestade. Me faça sair do meu barco
e me faça andar sobre a tempestade, sobre a onda que está me açoitando. Ele não está dizendo, Senhor, me faça sair do barco e me faça voltar à terra na estabilidade. Mas se és tu, Senhor, me faça sair deste barco e me faça andar sobre essa tempestade. Perceba que quando ele fala isso, ele sabe que ele não poderia fazer. Ele sabe que ele não tinha como sair do barco e andar por cima do mar. Andar por cima do mar significa aqui andar por cima das ondas. As ondas que as que estavam os açoitando. Então isso aqui é muito interessante, porque a atitude dele é, Senhor, se és tu, me faça andar por cima dessa onda que está me açoitando. Porque toda tempestade ela tenta nos parar e a gente tem que entender que se temos Cristo conosco, nós podemos andar por cima destas ondas. Aí a sequência do texto vai dizer assim, ó, e ele disse, e Jesus diz, vem. A resposta de Jesus é para Pedro, venha. Pensa comigo, se Jesus não quisesse que Pedro experimentasse o sobrenatural, ele jamais iria direcionar a palavra dizendo a Pedro, venha. No meio da tempestade, uma lição que a gente aprende aqui é que ele quer que a gente viva o sobrenatural. O natural, a gente vive. Mas o sobrenatural, a gente só pode viver por conta que ele nos convida a viver o sobrenatural. Eu não posso me arriscar a viver um sobrenatural se ele não me chama. Mas o texto está dizendo que quando Pedro pede a ele, Jesus fala, venha. Aí vai dizer assim, ó, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele sai do barco e ele passa agora a estar sobre as ondas que estavam o açoitando. Ele estava andando por cima das ondas que estava açoitando. Ele nesse momento aqui, não era as ondas entrando dentro do barco, as águas entrando no barco. Mas era ele fora do barco, em cima da onda que estava deixando eles com medo. Isso aqui é lindo demais. Porque isso nos mostra que a tempestade, ela não pode nos dominar. A tempestade, ela não pode nos controlar. A gente tem que entender que a tempestade, a gente é que precisa dominar ela. A gente tem que ter o controle sobre a tempestade. Aí o texto vai dizer assim, ó, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo. Quando ele sai do barco e passa a andar por cima das águas, das ondas, ele estava olhando para Jesus. Mas quando a visão dele muda, porque ele sente, a visão muda porque eu senti um vento contrário. A minha visão mudou. Eu estava olhando para Jesus e estava andando por cima da tempestade, por cima da onda que estava me açoitando. Eu estava olhando para Jesus, estava andando por cima das ondas. Mas o que eu senti tirou a minha visão de Jesus. O vento que estava ao contrário, eu senti ele e o vento me tirou o meu foco. E tudo aquilo que tira o meu foco me faz afundar. Tudo que tira a minha visão me faz afundar. Tudo que me tira a visão, eu estou olhando para Jesus, estou caminhando em direção a Jesus. O vento me tirou a visão. Eu não ando mais por cima das ondas. Eu não ando mais por cima da tempestade.
porque o vento tirou a minha visão e me deu medo. É aí que, com medo, eu passo a afundar na tempestade. É a partir desse momento que a tempestade ela começa a controlar a minha vida. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando você está dentro da água e você começa a ter medo, não dá pé para você, você começa a ter medo, você começa a se desesperar, você perde o controle, você perde o domínio do seu corpo e você começa a afundar. Você começa a se bater e você não consegue sair da água. Mas quando você tem o controle, você consegue flutuar sobre as águas, ainda que cansado, mas você ainda tem o controle. Mas a tempestade me tira a visão, eu tenho medo, eu afundo. A tempestade me controla. Então Pedro, quando ele saiu do barco, ele estava caminhando por cima da onda, mas o vento tirou a sua visão de Jesus. Tirando a sua visão, ele começa a afundar. Aí ele vai dizer assim, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Nesse momento, ele clama, Senhor, me salva, me ajude, eu estou precisando, Senhor. O vento tirou a minha visão. Nesse momento eu já não consigo mais sozinho. Senhor, me salva. Ele está clamando. E nesse momento tem muitas pessoas que perderam a visão e estão clamando, Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso, Senhor, de uma ação sua. A tempestade está tomando conta. No momento que o nosso país e o mundo está vivendo, tem muita gente clamando. Senhor, nos salva, Senhor, tenha misericórdia, nos ajude. Aí Jesus ele vai dizer assim, e logo Jesus estendendo a mão segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe o que eu compreendo com o que está acontecendo neste momento, no mundo? A tempestade está tomando conta do mundo. Os governos, é visível, está a ponto de perder o controle, se já não perdeu. Nós precisamos entender que nesta crise, nesta pandemia, nós podemos andar por cima dela. Olha só o que Jesus está dizendo. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Você não me pediu. Eu te chamei, venha. Mas a tempestade tirou a sua visão. O fato de eu andar por cima da onda, olha só, era a onda que açoitava e o vento que era contrário. A onda entrava no barco, o vento era contrário. Ele me permitiu andar por cima da onda. Mas eu ainda posso sentir o vento sendo contrário. Não quer dizer que, só por eu andar por cima da onda, eu não sinto a tempestade mais. Eu ando por cima da tempestade, mas continuo sentindo a tempestade vindo ao meu encontro. Mas eu já não estou mais afundando na tempestade. Mas eu passo a ter um controle. Eu estou por cima dela mesmo que sentindo. Porque eu estou com os meus olhos olhando para Jesus. Então eu passo a ter um controle por onde eu ando. E não aonde eu ando tem um controle por mim. No momento como esse, nós precisamos aprender que podemos estar vivendo esta pandemia.
O mundo pode entrar em crises. E não só isso que estamos vivendo agora, mas tem muita gente que já está passando por problemas há muito tempo. E a palavra que Deus direcionou para o meu coração, e eu quero ministrar para você aqui, é uma palavra em específico. Não se atente à crise, não se atente ao teu problema, mas entenda, você pode caminhar por cima deste problema. Ele te convida a você saia do barco e comece a andar por cima dessa tempestade. E mesmo que sentindo o vento dela, eu estou contigo. Eu gravei um vídeo aqui esses dias. Ele está conosco todos os dias. Só não muda a visão. Só não tenha medo. Olhe para mim, porque eu estou no controle dessa tempestade. Eu estou no controle desse vento. Eu te convidei para vir andar por cima da tempestade, mas eu ainda não acalmei o vento, porque eu quero fazer você viver o sobrenatural na tempestade. Eu quero que você entenda que eu tenho o controle da tempestade, eu tenho o controle da tua vida também. Se eu te permito caminhar por cima da tempestade, eu posso acalmar o vento. Mas entenda que tudo tem um tempo. Primeiro você precisa andar por cima da tempestade. Primeiro você precisa entender que o controle não é teu, mas é de Jesus. Por isso ele te convidou. Venha, ande por cima da água, ande por cima da tempestade, ande por cima das ondas. E fique tranquilo que na hora certa eu acalmo o tempo. Eu acalmo essa tempestade. Aí ele vai dizer assim, ó. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando ele subiu para o barco, após um tempo que era para Pedro entender que era o momento do sobrenatural, e não o momento de olhar para o vento, mas viver coisas maiores, aí ele então, quando segura na mão de Pedro e voltam para o barco, ele acalma a tempestade. Fique tranquilo. O que nós estamos vivendo e o que muitas pessoas estão vivendo há muito tempo. Tem pessoas que estão passando por problemas psicológicos. Eu quero te dizer que essa tempestade Jesus vai acalmar. Não tenha medo. Não olhe para a tempestade. Não olhe para o momento, mas olhe para Jesus. Porque é Ele quem te convida. Venha andar por cima das águas. Venha viver aquilo que você sozinho não pode. Mas através de mim, eu posso fazer você viver. Você vive a tempestade e tem o medo. Eu te faço viver por cima da tempestade, sentindo a tempestade. Mas olhando para mim, temos o controle e a tempestade não faz você afundar. Porque eu estou no controle. Porque a tua visão está em mim e não naquilo que você sente, não naquilo que você vê da tempestade, mas aquele que está sobre a tempestade. E se ele está sobre a tempestade, ele te permite você também estar por cima da tempestade. Tenha certeza, vamos passar por essa pandemia e vamos viver outros problemas, mas nós vamos superá-los em meio ao medo, em meio ao que essa pandemia está causando. Compreenda, não é para ela te afundar, não é para ela te deixar com medo, mas é para você entender que enquanto muita gente está sofrendo pelo fato ainda de nem ter contraído esse vírus, você precisa compreender
que você caminha por cima. Você está no controle. O controle é nosso, sim, porque Jesus nos permite estar no controle. Ele nos convida a estar junto com Ele nesse controle. Venha, caminha. Jesus dizendo, eu tenho o controle. E você olhando para mim, você vive esse controle também. Tenha o controle. Tem gente que não consegue superar dores e coisas porque a visão não está firmada em Cristo. Tenta firmar em Cristo, mas a dor chama. Mas a palavra que eu tenho para você aqui é: olhe para Cristo. Nós venceremos, passaremos por isso e seremos vitoriosos. Eu quero te dizer que esse é o tempo, esse é o momento da gente viver, da gente crescer, da gente prosperar, da igreja de Cristo crescer na terra. Porque a igreja precisa compreender que é o momento dela andar por cima da tempestade. É o momento da igreja andar por cima da tempestade, mesmo que sofrendo ela, mesmo que sentindo o vento dela. Mas é o momento de você compreender, vamos andar por cima dessa tempestade. E essa tempestade vai ser acalmada. E seguiremos com Cristo. E será cumprido todos os propósitos dele na nossa vida. Tenha certeza, Cristo está contigo. Cristo está conosco. A presença dele é real em nosso meio. Deixa ele dominar o teu coração, deixa ele dominar o teu ambiente. Essa é a palavra que ele colocou no meu coração. Essa é a palavra que eu ministrei para o seu coração. Eu quero fazer uma oração contigo nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu quero ser grato a Ti, ó Deus, pela palavra que falou no meu coração e com certeza falou ao coração dos Teus filhos. Pai, nesse momento de tempestade, eu te peço, ó Senhor, nos faça compreender que precisamos andar por cima dela, mesmo que por muitas vezes sentindo o vento dela, Pai. Mas ainda assim estamos no controle, ó Deus. O Senhor está no controle das nossas vidas e por isso conseguimos também dominar essa tempestade, ó Pai. Eu peço, ó Deus, que o Senhor vá de encontro aos teus filhos que estão assistindo este vídeo, ó Deus. E que o Senhor possa, meu Pai, acalmar a tempestade dos teus filhos. Que o Senhor possa, neste momento, ó Deus, trazer um refrigério para eles, ó meu Pai. E que eles possam serem fortalecidos. Que o Espírito deles, ó meu Pai, possa receber o poder que vem de Ti, ó meu Deus, para suportar e para viver estes momentos, ó Pai. Assim eu te peço, te louvo e te agradeço, ó meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que acontece, que é permissão Tua, meu Deus, para que nós possamos compreender a nossa posição nesta terra, ó Pai. Assim eu te peço, te louvo e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, amanhã eu vou estar trazendo mais uma palavra para o seu coração, tá bom? Guarde isso. Deus está contigo em todos os momentos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento. Que Deus vos abençoe e um beijo no seu coração.